Oi, pessoal, não sei vocês, mas eu tô com saudades. Por isso eu resolvi gravar um videozinho para vocês resumindo o capítulo 2, tá? Então, no capítulo 2, que é tudo que a gente trabalhou até agora, os exercícios que vocês fizeram, né, coisas que assistimos, estudamos, ele vai falar também sobre aquelas palavrinhas mágicas da geografia que nós comentamos em aula, tá? E uma delas é o espaço, né? Então, o conceito de espaço geográfico é a ideia das relações que os seres humanos têm com os locais que ocupa, né? As paisagens. E não só o simples fato de ocupar, mas como ocupa, como transforma, né? Então a gente tem ao longo do tempo, desde que o ser humano começou a se desenvolver em sociedade, algumas interferências que nós fizemos no nosso planeta que vão provocar algumas consequências uh, no aspecto, né, no que a gente consegue ver e automaticamente em como o próprio planeta se comporta conosco, né? Então, desde que a gente viu o surgimento das cidades, né, a partir dos grandes rios, aonde que os seres humanos escolhiam, né, para se organizarem. Lembrem que nós temos características importantes próximas dos rios, né, o acesso à água para consumo, para irrigação. Também temos o acesso à água para navegação e automaticamente, né, transportar produtos e comércio, né, o comércio a partir disso. E isso tudo acontece no espaço geográfico, certo? Outra coisa também que o nosso capítulo traz é a diferença de tempo histórico e tempo geológico, lembram? Então, o tempo geológico é aquele que é dividido em eras, porque conta uma quantidade enorme de tempo, é desde o surgimento do planeta, né, das transformações que o nosso planeta sofreu, para os rios surgirem, para as montanhas surgirem, para as florestas surgirem, né, os oceanos, os continentes se configurarem do jeito que são configurados agora e entender que esse processo ele não acabou, ele está continuando nos dias de hoje, enquanto a gente está conversando aqui, aliás, vocês me ouvindo, está acontecendo, né? Isso é o tempo geológico, que demora muito tempo, é o tempo medido de vida do nosso planeta. Já o tempo histórico, ele vai começar a ser contado a partir do surgimento dos seres humanos, né, aqui na Terra. Então, ele é contado a partir das proezas que o ser humano fez, né, das aventuras, enfim, de todos os eventos que vocês estudam daí lá com o Prof. Vilmar em História, certo? Então, essa é a diferença entre os dois tempos. Outro assunto que o nosso capítulo trouxe, né, é como é que as transformações no espaço geográfico, na natureza e nas paisagens acontecem. Então, acontecem de uma maneira bem específica e essas transformações só quem é capaz de fazer somos nós, né? Nós humanos, que somos os principais, aliás, as pessoas, né? Os seres que trabalham. Então, todas as mudanças que acontecem na superfície da Terra, né? De impactos visuais, naturais, isso tudo é feito pelo ser humano através do trabalho. E se vocês pararem para pensar, as outras espécies, né, os outros animais, sejam desde cavalos até javalis, cobras, vai saber, eles não modificam o ambiente, né, em que vivem, eles se adaptam, na verdade, à vida da natureza. Já nós não, nós adaptamos a natureza à nossa vida, né? Então, essa é a grande diferença entre os animais humanos e os animais que não são racionais, né? Que são os demais ali
que ocupam o nosso planeta. Ainda seguindo o nosso capítulo, bem rapidinho, né? A gente trabalha com 2 tipos de paisagens, daí acrescentando o que nós vimos lá de paisagem no capítulo 1, que é a paisagem que existe nas cidades e a paisagem que existe no espaço rural. Então, o meio rural ele é caracterizado por ter uma atividade mais pastoril, né, com a agropecuária, menos pessoas, né, no Brasil vivem na área rural. Já a área urbana é caracterizada por ter muito mais movimento de dinheiro, inclusive, porque é ali que nós vamos ter os bancos, os mercados, onde a gente vai ter as escolas, as universidades, hospitais, né, as fábricas. Isso tudo, né, essas atividades, esses movimentos acontecem na zona urbana e não na zona rural. Na zona rural, então, fica restrito praticamente às atividades agropecuárias, tá? E por último, para complementar, né, das cidades, a importância que as cidades têm e a relação que elas têm com a zona rural é que uma depende da outra, né? A zona rural, a paisagem rural, ela vai produzir, ela vai trabalhar para ter alimentos, produzir alimentos, vender alimentos que vão abastecer a cidade, e a cidade, por sua vez, vai produzir tecnologia, vai produzir, né, enfim, diversos produtos que a zona rural precisa. Então, as duas paisagens são interdependentes, uma depende da outra, tá? Então, foi bem rapidinho, né? Nem sei quanto tempo deu, 7 minutos. E eu espero que vocês estejam estudando bastante, mas que logo, logo a gente volta, tá? Beijo, tô com saudades, amo vocês.